Quando eu falei que ia fazer algo que nunca fiz, minha mulher me olha com cara de preocupação e a primeira pergunta dela é: Deus te pediu? Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. De vez em quando algumas pessoas me perguntam: pastor, o senhor tem mensagens que dá para chamar assim de prediletas? Eu falei no plural sim, porque é difícil escolher. Mas certamente o que eu quero compartilhar com vocês hoje, e a primeira e última vez falei disso foi há 7 anos atrás aqui, é um dos assuntos que mais impactou e marcou a minha vida. Isso me levou depois a compartilhar essa mensagem no formato de um livro, que até hoje é o maior best-seller, é o nosso livro mais divulgado, que é o livro Até Que Nada Mais Importe. Já passamos de 500 mil de exemplares distribuídos, e eu senti muito forte de Deus, né, de mexer nesse assunto 7 anos depois. Eu quero que você me acompanhe em Filipenses 3, versos 7 e 8, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Pai, nós oramos pedindo a Tua graça, ação poderosa do Teu Espírito Santo. Oramos que a Tua palavra fale e cale em nossos corações, não apenas na mente, não apenas na razão, mas nós oramos, ó Deus, que o Senhor também encontre em nós espaço, vulnerabilidade, para que, somada à obra poderosa do Teu Espírito, a palavra encontre lugar de frutificação na vida de cada um de nós. Desde já te agradecemos por tudo o que o Senhor fará e declaramos nossa total confiança e dependência do Senhor e da liderança do Espírito da verdade nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria começar com um pano de fundo, falando de como Deus me conduziu esse texto e me fez entender o que eu quero compartilhar. No dia 31 de dezembro de 2007, último dia do ano, a gente acordou em clima de férias lá em casa, já mais tarde, o almoço acabou saindo também mais tarde, e porque não havia compromissos, a não ser nossa preocupação era só o culto da passagem de ano. Eu lembro que não tivemos pressa de levantar da mesa. Kelly e eu, depois do almoço, ficamos conversando. As crianças eram menores, evidentemente, não conseguem ficar na cadeira por muito tempo, mas elas já tinham saído brincar, e Kelly e eu estávamos conversando, e eu lembro do momento em que eu empurrei o prato já vazio de lado, olhei para minha esposa e falei para ela: nos próximos 21 dias, eu não vou comer mais nada. A partir desse momento, essa foi minha última refeição. Nas próximas 3 semanas, eu vou apenas tomar água. Quando eu falei isso, minha esposa fez uma cara de preocupado. Eu nunca tinha feito até então mais do que 14 dias de jejum, e mesmo esse não eram tantos assim. E quando eu falei que ia fazer algo que nunca fiz, minha mulher me olha com cara de preocupação, e a primeira pergunta dela é: Deus te pediu? Eu falei: não, vou fazer porque eu quero. Né? E ela ficou ainda mais preocupada quando eu falei que não foi Deus que me orientou. E eu lembro de ter dito para ela: 2008 será na minha vida o ano da busca. Falei para ela: eu quero buscar Deus como eu nunca fiz, eu vou fazer coisas que eu nunca fiz, vou jejuar como eu nunca jejuei, eu vou orar como eu nunca orei, eu vou ler a Bíblia como eu nunca fiz. E de fato, aquele foi um ano onde me dediquei a isso. Eu cheguei a ler naquele ano a Bíblia toda, em um mês, de capa a capa, 2 vezes. Eu realmente comecei a me dedicar em buscar o Senhor como eu nunca tinha feito. E as primeiras 3 semanas do ano foram o jejum, tudo correu muito bem. 3 semanas depois de terminar o jejum, estávamos em meados de fevereiro. Acredito que especificamente tenha sido o dia 19 de fevereiro. Era uma terça-feira à noite, na época não tinha, né, os nomes que passamos a usar, Tadel, depois Alcance Mais, mas era a nossa reunião com líderes. Não chamávamos aquilo de um culto. Normalmente nós tínhamos uma oração, passávamos direto com a palavra ou de alinhamento doutrinário, alinhamento da visão, do coração, e tentávamos terminar a reunião o mais rápido possível, por ser dia de semana e de trabalho. Mas eu lembro que enquanto alguém estava orando e fazendo a abertura da reunião com aquela oração inicial, o irmão olha para mim, já passou a mão no violão, segurando o violão, e ele me faz um sinal com o dedo assim: uma só. Quem diz: me deixa ministrar uma só. Eu fiz uma cara feia para ele e fiz assim: uma só. Né? Como quem diz: nós não estamos aqui para isso, não é um momento de culto, e eu quero ficar focado no que é a nossa reunião.
Mas quando ele pegou o violão e começou a dedilhar e cantar uma canção, ainda me lembro uma canção do Marcos Witt que diz: te anelo, te necessito, né? Enquanto nós estávamos cantando aquela canção, alguém lá no céu resolveu apertar o botão que ativa o modo glória da reunião. E eu não consigo até hoje te explicar o que foi que aconteceu. E num instante, eu creio que nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente poderia produzir um resultado tão simultâneo. No mesmo instante, todo mundo naquela sala, na época nos reuníamos no prédio da Água Verde, para quem conheceu, né, as reuniões com os líderes, porque eram menores, aconteciam na sala de cima, lá onde depois virou Ministério Infantil. E num instante, de repente, todo mundo começa a chorar, mas não era um choro qualquer, né? Eu olho para a sala e percebo que todo mundo, além de mim, estamos chorando de uma maneira fora do comum, né? Todo mundo começou a ajoelhar, deitar, prostrar no chão, alguns sentaram, mas era um choro muito intenso. E eu estou tentando entender o que está acontecendo, eu estou tentando entender por que eu estou chorando, por que os outros estão chorando. E o meu questionamento é dizer: Espírito Santo, o que é que está acontecendo? O que é que o Senhor está fazendo aqui? De repente o Espírito Santo falou ao meu coração: estou chamando vocês a um lugar de arrependimento profundo. Eu pensei, faz sentido, choro desse jeito, com arrependimento. Mas minha próxima pergunta a Deus é: arrepender do quê? Vocês precisam se arrepender por não estarem me buscando como deveriam.